digamos, em todas as tipologias que ele criava e seguiu e que lhe serviam para ele desenvolver uma série de questões, tinha tendência a falar da história não em termos de uma história progressiva, progressista, linear, mas como se todos os momentos da história fossem sincrónicos uns em relação aos outros. Portanto, digamos que ele está muito mais preocupado com um tempo da história que não é o tempo cronológico, mas com um tempo da história que é todo ele sincrónico. E é precisamente neste aspecto que, de alguma maneira, ele se aproxima da filosofia da história do Walter Benjamin. Ou que o Walter Benjamin se aproxima do tempo da história do Warburg. Não interessa, muito embora o Walter Benjamin tenha desenvolvido a coisa de uma maneira com aspectos completamente diferentes. Mas, digamos, essa concepção de uma história não linear é comum a ambos. Aqui, no caso do Warburg, percebe-se, numa série de conceitos que ele utiliza e uma série de formulações, que esta história sem tempo, em que ele se faz referência, que lhe serve de referência, e que o faz falar da modernidade exatamente nos mesmos termos em que poderia falar da antiguidade, se aproxima daquilo que seria a concepção do tempo, do inconsciente do Freud. E o Warburg foi um grande leitor do Freud. Como sabem, para o Freud o inconsciente desconhecia duas coisas, o tempo e a morte. E é precisamente esse desconhecimento, aqui neste caso um desconhecimento ostensivo e racional, do tempo, que o Warburg introduz, como se aquilo que ele tivesse a fazer fosse uma análise não da história na sua emergência consciente, mas a história na sua profundidade inconsciente. Estão a ver? E é por isso que ele se declara um psico-historiador. Como se a história, também ela, fosse algo da ordem do inconsciente. Se ela tivesse uma camada inconsciente, e é essa camada inconsciente, é aí que esse espaço inconsciente que ele pretende aceder. Portanto, há aqui uma deslocação ou uma transposição daquilo que é o conceito de inconsciente, o nível do indivíduo, para o inconsciente da história. Também ele se manifesta através de sintomas. E os sintomas através dos quais se manifesta este inconsciente da história correspondem precisamente a estas emergências do pathos que vêm perturbar a racionalidade lógica ou matemática e que fazem coexistir as duas coisas. Eu ontem estava a mostrar aquela imagem do Warburg na pose melancólica. Esta é o Walter Benjamin exatamente na mesma pose melancólica. Sim, sim. A melancolia do Dürer. Suponho que toda a gente conhece esta gravura muito famosa do Dürer, onde encontramos exatamente a mesma pose, a cabeça apoiada na mão, e aqui neste caso há toda uma série, uma parafernália de objetos que se tornaram objetos associados à melancolia, como por exemplo o compasso, portanto os objetos de uso dos arquitetos para a construção, e também o cão, que deveria estar alguns aqui. Exatamente, a seguir à bola. Mas, sobretudo, aquilo que define, que nos leva a identificar que se trata de uma melancolia, é precisamente aquela pose da cabeça apoiada na mão, que se tornou, digamos assim, a imagem arquetípica da pose do pensador, do indivíduo que está em situação de exercer o seu pensamento e de reflexo, na pose da reflexão. Aqui, esta análise que ele faz da melancolia do Dürer é bastante significativa e, digamos, emblemática pelo seguinte. Porque
digamos, aquele pensador seria, em princípio, do ponto de vista, utilizando as categorias warburgianas, seria o indivíduo que conquistou totalmente aquilo que ele chama o Denkraum, o espaço de pensamento. Mas precisamente por ter conquistado de uma maneira tão exacerbada o espaço de pensamento, é que ele se torna depressivo. Ou seja, ele perdeu a alegria da vida e entrou nessa espécie de depressão, que é a depressão própria da reflexão, ou seja, da criação de distância entre ele e o mundo. Portanto, o Saturno do Dürer, o melancólico, é o indivíduo que ganhou a máxima distância através da reflexão, ganhou a máxima distância entre ele e o mundo. Mas a criação dessa máxima distância também é portadora de uma espécie de doença, ou pelo menos de um sintoma depressivo, que corresponderia, digamos assim, do ponto de vista do Warburg, transpondo isto para uma outra escala, que não é a escala do indivíduo, mas da escala da humanidade e da história da humanidade, que seria, e há aí aqui um elemento trágico, toda a conquista da distância racional traz consigo também um elemento depressivo e, sobretudo, o afastamento em relação àquilo que no mundo é vital. A vitalidade, às forças vivas. Pelo contrário, o que é que está no polo oposto desta reflexão do melancólico? É a adesão total àquilo que ele chama as forças orgiásticas de massa. Portanto, em que não há reflexão, em que a distância entre o eu e o mundo não está criada e, portanto, a única coisa que existe é uma adesão, mas uma adesão também ela perigosa. E, portanto, entre estes dois polos extremos é necessário criar um lugar para a vida que tenha em conta simultaneamente a necessidade da reflexão, ou seja, a dimensão do logos, mas também que essa dimensão do logos não seja um afastamento depressivo em relação àquilo que são as forças vitais do pathos. Estão a perceber o que é que eu quero dizer com isto? E, portanto, quando eu há pouco estava a falar no elemento trágico, ou na concepção trágica, para que o Warburg remete por vezes, a sua concepção trágica da cultura ocidental, essa concepção trágica corresponderia ao momento em que existe um exacerbamento da força reflexiva, ou seja, do Denkraum, do espaço de pensamento, um exacerbamento quase formal do espaço de pensamento, de tal modo que o afastamento em relação ao mundo se torna excessivo. E, nesse aspecto, por exemplo, a época moderna seria um momento, do ponto de vista do Warburg, em que esse afastamento, essa distância, estava, digamos assim, em risco. Por outro lado, há aqui uma ambiguidade fundamental, que é, no fundo, a ambiguidade de todas as imagens que o Warburg analisa, que é o facto de elas serem simultaneamente positivas e negativas. Isto é, o Saturno, como sabe, o melancólico é aquele que vive sobre o signo Saturno, que é o planeta mais distanciado, que leva mais tempo a fazer a sua volta em torno do Sol, e que, portanto, essa temporalidade do Saturno é ela que determina a melancolia, não é? A associação entre a estímulo melancólica e o Saturno tem a ver com isso. Uma outra temporalidade completamente diferente, que é diferente da temporalidade terrestre.
E aqui, neste caso, o Saturno começa por ser, aliás, segundo o mito, toda a gente conhece a história do Saturno que come os seus filhos, não é? Portanto, do ponto de vista mítico, o Saturno é um símbolo terrível, é a coisa mais mesmo terrificante, não é? E, portanto, tem esse lado de inquietante e terrível. Mas, por outro lado, e isso é que interessa ao Warburg, como é que um símbolo tão terrível se pôde tornar, ao mesmo tempo, o símbolo da própria reflexão e da própria racionalidade ocidental? Estão a ver? E é esta constante hesitação, esta transposição desse espaço onde o simbólico corresponde a uma dimensão, digamos, ameaçadora. Essa transposição desse espaço para um espaço onde, pelo contrário, ele já simboliza aquilo que nos salva a todos, né? E esta hesitação permanente entre estes dois espaços, entre as duas coisas, é isto que define, no fundo, não só o Saturno, não só a melancolia do Dürer, mas todas as imagens, digamos, que têm esta espessura simbólica que o Warburg vai analisar. Ora, aqui neste caso, o que é curioso, e isto remete já para a noção de fórmula de patos, da qual iremos falar com mais detalhe no próximo dia, é que, mesmo intuitivamente, nós podemos perguntar de que modo, porque é que esta pose, este gesto que corresponde a deitar a cabeça, a inclinar um pouco a cabeça sobre a mão, porque é que ela se torna o símbolo do pensamento e da reflexão? Porque é que quando nós todos olhamos para uma imagem em que está alguém nesta pose, pensamos imediatamente que se trata de uma pose própria portanto, um gesto reflexivo, não é? e próprio do pensamento. É precisamente esta espécie de conteúdo, de gestualidade que está inscrita na nossa memória e que faz com que nós identificamos um determinado gesto expressivo com uma determinada fórmula, né? É isso que o Warburg chama fórmula de patos e vai mostrar que é isso que tem a capacidade de sobreviver. É a fórmula de patos que tem essa faculdade que é a Nachleben, né? Que tem a vida póstuma. Porquê? Precisamente porque ela não nasce de uma atitude consciente, nasce de uma atitude inconsciente. Portanto, não se trata de uma aquisição cultural consciente, trata-se de um gesto que se repete, precisamente porque esse gesto faz parte de uma espécie de memória coletiva, de uma memória social, que está próxima, muito mais próxima do inconsciente do que do consciente. Então, estou-me a fazer a entender sobre isso. E é precisamente, ele vai mostrar isso muito, de uma maneira ainda muito mais eloquente, não a partir da melancolia do Dürer, mas a partir da célebre figura da ninfa. Não é? Como é que aquela gestualidade própria da ninfa, e eu falo aqui a propósito da fórmula de patos, falo muito de gestos, porque de facto aquilo que interessa ao Warburg é sobretudo essa gestualidade expressiva. Não é os conteúdos, é aquilo que ele chama a gestualidade expressiva. Ou, como ele diz, é Bewegtsleben, a vida em movimento. É aí que ele vê a vida em movimento. E a vida em movimento, que é um movimento histórico. Ora, portanto, ele coloca a memória, este tipo de memória, no centro da sua investigação, e é a partir da questão da memória e desta memória social que ele vai definir a imagem, uma definição que é simultaneamente, muitas vezes cariza um pouco
ou pelo menos que faz acenos à psicologia, mas sobretudo que faz acenos que aluda à antropologia. Não é? É sobretudo uma concepção antropológica da imagem que lhe interessa. Não é? Porquê? Porque do ponto de vista do Warburg, a imagem é o órgão da memória. Como é que essa memória se transmite? Digamos, a questão fundamental no Warburg é: existe uma memória que é da ordem quase do inconsciente ou memória social. E como é que essa memória se transmite? E ele responde: essa memória transmite-se através das imagens. Através das imagens. Mas o que é que as imagens têm que transmitir e que tipo de imagens é que transmite essa memória? São todas as imagens? Não, não são todas as imagens. São as imagens que foram carregadas de uma espécie de simbolismo, que têm uma densidade semântica e expressiva muito forte, porque correspondem a um momento em que elas foram, digamos assim, ativadas, estimuladas por uma força emocional muito forte que corresponde a uma espécie de trauma. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, toda a imagem transmite consigo uma espécie de conteúdo traumático. À escala da história da humanidade, essas imagens que interessam ao Warburg são as imagens onde foi incrustado uma energia, que é uma energia ao mesmo tempo fóbica e traumática. E aqui traumática não é traumática forçosamente no sentido negativo. Traumática corresponde aqui à ideia de que se trata de uma força muito forte, que faz com que elas não morram, que tenham essa capacidade de sobrevivência. Vocês provavelmente estão a pensar, então isso corresponde a memórias arquetípicas? Poderemos chamar memórias arquetípicas? Parece que não. E eu digo parece que não porque há um grande debate em torno da noção de arquétipo, sobretudo da noção de arquétipo do Jung, e da fórmula de pathos, enfim, da semelhança, ou da família, do parentesco entre a noção de forma de pathos e a noção de arquétipo do Jung. De um modo geral, tende-se a considerar, e pelo menos os especialistas mais reputados, tendem a afastar o Warburg do Jung. Não é? É o caso, por exemplo, de uma maneira muito clara, o Didi Bergman, mas é também o caso do Giorgio Agamben, mas não é o caso de toda a gente. Não é? Por exemplo, um colaborador muito próximo do Warburg, o Fritz Saxel, chegou a dizer que a viagem do Warburg aos Índios do Novo México, ele definiu-a como uma viagem ao país dos arquétipos. Não é? Ele teria feito uma viagem ao país dos arquétipos. E aí, aliás, é aí que ele introduz esta confusão. Será que o Warburg tem a ver com os arquétipos do Jung? A grande diferença, isto é, quem tenta desviar o Warburg do Jung, fala geralmente com os seguintes argumentos. Enquanto que o arquétipo junguiano é de uma ordem ahistórica, faz parte de uma outra ordem que não é a ordem da história, portanto é anterior a toda a historicidade, as fórmulas de pathos, ou as sobrevivências, as Nachleben do Warburg, apesar de tudo, são históricas. São históricas porquê? Porque a sua emergência só se dá em função de um processo que ele chama polarização, que implica o contacto com uma determinada época histórica. Isto é, não há emergência de uma imagem, digamos assim, de um determinado gesto expressivo, uma força expressiva, de um conteúdo expressivo, senão a partir das próprias necessidades que a época histórica, que uma determinada época histórica tem, de ressuscitar
essa imagem. Estou-me a fazer entender. Nesse aspecto, por exemplo, o Renascimento italiano ressuscitou, aí renasceram uma série de imagens, portanto, de gestualidades expressivas próprias da antiguidade pagã. Mas depois, o Barroco já faz renascer outras completamente diferentes. Porquê? Porque ele tem outro tipo de necessidades expressivas que tinha o Renascimento. Estou-me a fazer entender. E, portanto, é sempre em função de uma época histórica que estas imagens renascem. Mas vocês poderão perguntar, mas elas renascem, mas de qualquer maneira existe uma espécie de... Elas são anteriores a este Renascimento, estão depositadas lá numa espécie de armazém, que é o armazém dos arquétipos, e é esse armazém que elas são... É de lá que elas são retiradas e que são extraídas. Não é exatamente assim. Porque, por exemplo, quando o Warburg analisa a ninfa, corresponderia ao arquétipo por excelência, mas depois amanhã vamos ver as ninfas mais com detalhe. No fundo, ele mostra muito bem, enfim, não ver as ninfas em detalhe, deixa algumas pessoas com um entusiasmo excessivo. Isto é uma coisa séria. Mas ele mostra muito bem, sobretudo na análise da ninfa, que no fundo aquilo que ele chama ninfa não é uma determinada, digamos, modelo, não é um modelo que depois que se vai manifestar através dos seus diversos fenómenos. Não é? Portanto, na questão do arquétipo, o que é que haveria? Haveria uma espécie de modelo histórico que depois tem manifestações históricas a partir desse modelo inicial. Ora, no Warburg não existe a ideia de um modelo ou de um original de que os outros seriam as cópias. Estão a ver? As emergências históricas não seriam cópias do modelo original que seria o arquétipo. Não. Ele só chega à figura da ninfa, à noção da ninfa como fórmula de patos, a partir, deduzindo-a ou inferindo-a a partir de todas as suas manifestações históricas. Estão-me a fazer entender? Não é? Portanto, é exatamente o raciocínio contrário, é exatamente o percurso contrário. Isto é só depois dele verificar o que há de comum em todas essas emergências históricas que ele vai criar uma espécie de a ninfa é isto. Estão a ver? E a ninfa, digamos, é o resultado, digamos, o pathos formal ninfa é o resultado de todas as suas manifestações históricas e não o contrário. Não são as suas manifestações históricas que são o contrário de um modelo arquetípico. E, portanto, digamos, enquanto que na lógica do modelo arquetípico nós imaginamos que existe um modelo arquetípico e depois vamos procurar de que modo é que as suas manifestações históricas, digamos, a fenomenologia da ninfa corresponde, pode desviar-se mais ou menos desse modelo. O que o Warburg, a descoberta que ele faz da ninfa é uma descoberta a partir de todas as suas manifestações históricas. É por ele ver muitas vezes aquela figura repetida que diz, olha, é o conjunto dos traços que se repetem é aquilo que nós podemos chamar ninfa. Né? O conjunto dos traços que se repetem historicamente é aquilo que nós podemos chamar ninfa enquanto fórmula de patos, que no fundo acaba por ser uma abstração em função de todas as suas figurações históricas e todas as suas representações. E, portanto, é esta historicidade própria da fórmula de patos que, do ponto de vista de quem argumenta contra a proximidade entre o Warburg e o Jung, portanto, é o argumento que é utilizado para dizer não, os arquétipos é outra coisa completamente diferente. E, aliás, o Didier Barman chega mesmo com ar bastante irritado a dizer que é preciso fugir desse arquetipismo. Portanto, utiliza uma forma mais ou menos pejorativa. Enfim, mas de qualquer das maneiras isto não é um assunto tão pacífico como isso, não é tão pacífico como isso. E, portanto, podemos encontrar em alguns momentos esta aproximação em relação aos arquétipos.
E, portanto, aqui neste caso, mas isto é que é certo, a emergência, do ponto de vista da tese do Warburg, é que a fórmula de patos só emerge em função de uma determinada necessidade histórica. Ela não emerge assim em abstrato por uma espécie de força inconsciente que é ahistórica ou anistórica, mas são as necessidades da época, as necessidades da contingência histórica, que faz com que haja a emergência de uma determinada forma de patos. E, nesse aspecto, por exemplo, a relação entre o barroco e a melancolia é bastante forte, como todos nós sabemos, não é? E, portanto, não admira que a melancolia de Dürer renasça aqui precisamente no barroco, porque o barroco, quer dizer, a relação entre o barroco e a melancolia é muito, muito forte. Depois, há outra questão. Desculpem lá. Portanto, a questão do temporal eu já falei. Voltando à questão da imagem, é isso. Portanto, a importância da imagem para o Warburg é o facto dele a investir dessa função de ser o órgão da memória social. Portanto, a memória só se transmite através das imagens. Ou pelo menos, ele não diz que se transmite só através das imagens, mas foi as imagens, foi a transmissão através das imagens que ele estudou. Não é? Digamos, não há textos literários estudados pelo Warburg, por exemplo. E, portanto, digamos, foi a questão das imagens, porque ele partiu dos estudos da história da arte. Aqui, o que é interessante e por isso é que ele se afasta do estudo das imagens artísticas, porque, digamos, cada vez mais ele está preocupado não com as imagens da história da arte, mas com uma concepção antropológica da imagem, e desse ponto de vista, do ponto de vista de uma concepção antropológica da imagem, todas as imagens têm o mesmo valor, digamos, sintomático e ao mesmo tempo conceptual. Não é? Por outro lado, há aqui um conceito que ele utiliza, que foi buscar um inglês chamado, que tinha feito um estudo, um contemporâneo chamado Richard Zeman, S-E-M-M-O-N, Richard Zeman, que tinha introduzido o conceito de engrama. Não é? Engrama ou dinamograma. É uma palavra, mas não vale a pena estar a escrever. Que é uma palavra grega, para designar, ou melhor, traduzido em termos warburgianos, e a utilização que o Warburg vai fazer desse conceito de engrama relativamente à imagem, é mais ou menos este. Eu há bocado estava a dizer que aquilo que determinava esta espécie de eloquência patética das imagens, esta gestualidade expressiva, era o facto delas serem estimuladas e inoculadas por uma força inconsciente, digamos assim, que corresponderia a um momento traumático da história da humanidade. Essa energia que elas transportam consigo é uma energia que o Warburg explica em termos de uma portanto, de uma pregnância, para a qual ele utiliza o conceito do Zeman de engrama. Há uma força engramática, portanto, pregnante, ou dinamogramática,
como se tratasse de uma espécie de energia elétrica. Estão a ver aqui um vocabulário da energia elétrica. Aliás, ele vai utilizar, já tem a ideia do dínamo, dinamograma, dínamo. O dínamo é aquilo que fornece a energia. As imagens também são, há uma energia de que elas se apoderam e que nunca mais as abandona. Pode ficar adormecida, mas depois há de haver um momento, em função do momento histórico das necessidades da época, em que elas vão ser reativadas, porque essa energia pode ser sempre reativada e, aliás, pode mesmo ganhar mais força do que tinha anteriormente. E, portanto, deste ponto de vista, a concepção que o Warburg tem da imagem leva-o a dizer que é uma espécie de arquivo de imagens que é próprio da história da humanidade. A história da humanidade tem uma espécie de arquivo de imagens que, à medida que as épocas se sucedem umas às outras, vai buscar ao arquivo imagens completamente diferentes daquela que outra época tinha ido buscar. Bom, a pergunta que se pode fazer é, então, mas esse arquivo de imagens está definido, preenchido de uma vez por todas e não é possível ser preenchido com outras imagens diferentes? E, portanto, as imagens é aquilo o que de mais banal existe, portanto, não faltam imagens por aí. Será que essas imagens vão enriquecer esse tal arquivo que o Warburg tentava estudar? Bom, a concepção do Warburg é que uma coisa são estas imagens que têm esta energia e esta energia é aquilo que lhes dá um valor simbólico muito forte. Portanto, é aquilo que lhes garante uma espécie de extrato expressivo histórico, faz com que elas depois tenham uma Nachleben, uma vida póstuma. E, portanto, são imagens cheias de uma densidade histórica e expressiva. As imagens criadas de uma maneira meramente formal, do ponto de vista do Warburg, não têm essa dimensão simbólica. Isto é, não foram feitas da mesma maneira, não foram criadas, não foram originadas da mesma maneira que estas imagens. Porque estas imagens são uma criação mitopoética, estão a ver? Ou seja, foram criadas num momento, elas surgiram num momento que serviam para orientar o homem num mundo sobre o qual ele ainda não tinha um domínio absoluto. E, portanto, as imagens têm esse caráter simbólico, porque é o meio de que ele se serve para ganhar domínio sobre o mundo. Nesse aspecto, as imagens também elas são criadoras de um espaço de pensamento, mas estão a meio caminho entre a reflexão pura e dura e o lado, digamos, patético. Ora, as imagens criadas artificialmente, formalmente, que têm essa dimensão meramente formal, não teriam precisamente essa função mitopoética que ele atribui a estas imagens originais e dotadas desta força expressiva. Estão a perceber o que é que a diferença entre as duas coisas? Portanto, a capacidade de criar novas imagens, do ponto de vista desta concepção das imagens, é uma capacidade que está restringida, que é restrita, que está limitada, precisamente porque uma imagem que tem meramente um caráter formal não tem essa função mitopoética que têm estas imagens que sobrevivem. E por isso umas sobrevivem e as outras são próprias de uma época, têm a ver com aquilo que é mais superficial da época, com fenómenos de superfície, e, portanto, vão ser substituídas pelas imagens criadas numa época posterior. Evidentemente, esta reflexão sobre a capacidade de criar novas imagens e de lhes atribuir esta força simbólica acontece num momento em que também o Warburg, à semelhança de Walter Benjamin, também começa a perceber que os novos mecanismos técnicos que reproduzem, que têm a possibilidade de reproduzir imagens, estão a transformar a nossa relação com a imagem. Do ponto de vista dele, esta reprodução incessante de imagens a que se começava a assistir
depois nós vamos aqui, a propósito do Atlas, ver, por exemplo, umas críticas que ele faz a algumas imagens da publicidade, do ponto de vista dele, são imagens mais ou menos anestesiantes, que têm um efeito anestesiante e, portanto, de paralisação. De paralisação não só do pensamento, mas de paralisação das faculdades estéticas. E, portanto, há aqui uma crítica explícita, nem sequer chega a ser implícita, mas uma crítica explícita a esse mecanismo de criação e de proliferação incessante de imagens. Portanto, imagens que não têm a mesma faculdade dinamogramática que têm as imagens que são as formas de patos ou as Nachleben. Eu não sei, tenho que terem atenção ao tempo. São 10h30. Desculpa, vou ver aqui uma coisa. Outro, enfim, para percebermos ainda um pouco melhor esta questão das imagens, evidentemente, é precisamente por ter estudado as imagens como órgão da memória social que o Warburg fundou essa ciência, a que ele não deu nome, ou que só vagamente deu uns apontamentos, que é da iconologia, e é que ele chamou-se a própria iconologia do intervalo, precisamente porque ele se situava sempre entre dois mundos diferentes. A iconologia, como sabem, vai ter um desenvolvimento posterior com o Panofsky. Aliás, com o Panofsky torna-se importante uma distinção fundamental, enfim, que no Panofsky é fundamental, mas que eu não vou falar agora, entre iconologia e iconografia. Mas qual é a diferença entre quando se opõe, por exemplo, também aqui o Didier Berman opõe com muita insistência o Warburg ou o Panofsky, criticando de resto o Panofsky e enaltecendo o Warburg, na circunstância um grande warburgiano, e se calhar até de uma maneira um pouco injusta para o Panofsky. Mas qual é a grande diferença entre a iconologia panofskiana e a iconologia warburgiana? Porque qual é a concepção da imagem que o Warburg tem que é diferente da concepção do Panofsky? O Panofsky move-se num terreno ainda muito, digamos, muito tradicional. A iconologia do Panofsky consiste, no fundo, enfim, coisa é mais elaborada do que esta, e eu vou reduzir as coisas à sua expressão mais simples, em descobrir significados, em atribuir significados às imagens. E, portanto, é uma iconologia eminentemente, digamos, semântica, onde a questão semântica, onde a questão do conteúdo, a questão do semantismo é muito importante. A uma determinada imagem corresponde a um determinado conteúdo. E, portanto, ele vai descobrir, ao longo da história da arte, os conteúdos de muitas imagens e a sua iconologia corresponderia a essa descoberta. Ora, na iconologia do Warburg, a imagem não lhe interessa absolutamente nada pelo conteúdo. Porque, aliás, do seu ponto de vista, uma imagem pode corresponder à mesma fórmula de patos, ser o mesmo patos forma, e, no entanto, ter um conteúdo oposto. Isto é, o renascimento, ou a vida póstuma, a Nachleben, pode dar-se sob a forma de uma inversão do conteúdo. Antes significava uma coisa, mas quando reaparece, a partir dessa vida fantasmática, ela reaparece com um conteúdo completamente diferente. Podia ter uma conotação positiva e passa a ter uma conotação completamente negativa. Como, aliás, acontece com a melancolia do Dürer. Começa por ser uma coisa terrífica, terrível, e aqui renasce como um símbolo do pensamento e da reflexão. Mas no caso da Ninfeld também vai mostrar isso. Porquê? Porque ele não está absolutamente nada interessado no lado conteudístico das imagens, naquilo que elas podem significar meramente. Porque o que lhe interessa, sobretudo, no modo como ele identifica a forma de patos, é através de uma eloquência dos gestos e não através da simbologia conteudística. Estou-me a fazer entender.
Por exemplo, quando aqui o que identifica imediatamente o melancólico é este gesto, pose da cabeça inclinada e apoiada na mão. No caso da ninfa, a Vênus do Botticelli, em 1893, ontem na apresentação eu disse, ele publicou um pequeno livro que correspondia à tese que ele tinha feito em Estrasburgo 2 anos antes, 1891, sobre o nascimento de Vênus e a primavera do Botticelli. E aí, em 1893, é o primeiro momento, muito embora ele ainda não fale da fórmula de Patos, nem da figura da ninfa, ele já fala em ninfa, mas ainda não a estuda como fórmula de Patos, mas é aí pela primeira vez que ele começa, que ele denuncia já essa intuição de determinado tipo de figuras femininas onde é possível ver um tipo de movimento, portanto, de gestualidade expressiva, que lhe é conferida por o movimento movimento das pernas, pelo drapejamento das vestes, que geralmente são tocadas pelo vento e é isso que imprime movimento à figura, e também pelos cabelos quase sempre ondulantes, que também serve para introduzir movimento. Ora, a figura da ninfa, enquanto fórmula de Patos, não lhe interessa, não vai ser identificada por ter um determinado conteúdo, por exemplo, por ser muito bonita, ou porque a figura da ninfa, enfim, na nossa cultura, pelo menos tal como nós a identificamos hoje, corresponde a uma figura mais ou menos erótica, ou quer que seja. Não, o erotismo das figuras não lhe interessa absolutamente nada. O que lhe interessa é o tipo de movimento expressivo que esta figura exerce naquele momento e que ele vai encontrar em muitos momentos da cultura ocidental, digamos, numa iconografia que vem de culturas completamente diferentes. E por isso, quando ele vai à tribo do Novo México e tira uma fotografia de uma mulher lá da tribo que vai com um pote na cabeça, também a andar, ele identifica com esta iconologia, com esta iconografia própria da ninfa. E depois, enfim, há umas imagens que nós podemos ver no Atlas em que ele mostra várias ninfas de vários momentos históricos, inclusivamente uma ninfa moderna. E eu ontem insinuei aqui que aquela célebre figura, aquele fotograma da Marilyn, se ele nos impressiona tanto, é precisamente porque corresponde à mesma. Ora, comparem agora. Enfim, eu estou a invocar esta imagem, como sabe, ela é posterior ao Warburg, portanto, ele jamais poderia falar disto. Mas, olhando, observando a caracterização que ele fazia da ninfa e, sobretudo, os exemplos que ele dá de ninfas na iconografia ocidental, nós podemos imediatamente identificar essa imagem da Marilyn com uma ninfa. E provavelmente a imagem é tão poderosa precisamente porque corresponde a qualquer coisa de mais patético, para utilizar a palavra do Warburg, do que qualquer outra imagem de um filme que fosse meramente fabricado. Isto é, ela tem uma densidade histórico-expressiva muito forte, precisamente porque nós acabamos por inconscientemente reconhecer nela qualquer coisa que tem uma espessura muito forte, uma espessura histórica muito forte. O que define, do ponto de vista do Warburg, a fórmula de Patos, as imagens que têm essa dimensão patética e, portanto, têm essa força mitopoética, não é o conteúdo, mas é uma gestualidade expressiva que nós podemos identificar com aquilo que na linguística se chama aquilo que é da ordem do significante e não aquilo que é da ordem do significado. Estão a ver? E, portanto, são os traços deixados. Cada imagem destas deixa determinado tipo de traços expressivos que são da ordem do significante.
Ou seja, da ordem da própria materialidade das imagens e não da ordem do seu semantismo. E, portanto, toda a análise que o Warburg faz dessas imagens distancia-se o mais possível, de uma maneira muitas vezes quase que nós estranhamos, enfim, da apreensão dos significados ou dos conteúdos dessas imagens. Coisa que o Panofsky não faz. Não é? A diferença fundamental está precisamente aí. A iconologia panofskiana é, sobretudo, uma iconologia baseada na procura de traços semânticos. E é isto que ele chama, a certa altura, utilizando uma expressão, Bewegtsleben, vida em movimento. Porquê? Porque em todas as imagens que ele analisa, esta ideia de movimento é sempre muito forte. Isto é, aquilo que ele chama a gestualidade expressiva é dado sempre pelo movimento das figuras. O movimento pode ser, quer dizer, não tem que ser forçosamente um movimento das pernas, dos pés. Pode ser um movimento que é imprimido, por exemplo, pelo vento nos cabelos. Né? Ou as roupas, e isso é uma coisa muito típica da ninfa, as roupas que são tocadas pelo vento, tal como acontece aqui, não é? E portanto, isso imprime movimento também à figura. Não é? A ninfa, por definição, tem sempre umas vestes vaporosas e permeáveis ao vento. Ela pode desnudar-se em qualquer momento. Está sempre na iminência de ficar desnudada, não é? É por definição. A ninfa é isso. Como a Marilina. E é isso que o Warburg vai descobrir. Em relação à diferença entre o Panofsky e o Warburg, enfim, eu reduzi as coisas a termos demasiado elementares, provavelmente. E tive, aliás, o cuidado de dizer que se calhar é injusto as críticas que são feitas em relação ao Panofsky. Por exemplo, quando eu leio as críticas que o Didier Berman para salvar o Warburg e para dizer o Warburg é que é o máximo, e ele, uma iconologia altamente produtiva e teoricamente rica, é aquela que o Warburg tentou criar. E depois o que o Panofsky fez a seguir não foi mais do que uma traição, e é mais ou menos isto que o Didier Berman diz, foi uma traição ao próprio Warburg. Bom, eu também acho que ele atraiçoou o Panofsky quando diz isto. O Panofsky é mais complicado e muito mais rico do que aquilo que o Didier Berman quer reduzir precisamente para exaltar o Warburg, eu acho. E de resto, provavelmente o Panofsky não seria quem é, um mestre quase incontestado da história da arte do século XX, se, pura e simplesmente, fosse aquilo que o Didier Berman quer fazer dele. De qualquer das maneiras, e eu também tive o cuidado, essa questão do semantismo, de facto é tão difícil de abstrair o significado, como é difícil nós tentarmos apreender o significante sem o significado, porque, como o próprio Saussure dizia, significante e significado são como as duas faces, os dois versos de uma página, e, portanto, se nós cortamos uma, estamos a cortar a outra também, simultaneamente. Logo, não os podemos diferenciar desta maneira linear, como eu fiz. Mas, apenas por motivos um pouco explicativos e pedagógicos, tentemos, é como se nos tentássemos abstrair, tentemos abstrair do significado. Tentemos ver de que modo é que o Warburg está muito mais atento a uma série de traços que são da ordem da eloquência do gesto do que da eloquência que pode ser traduzida em palavras. Estão a ver? Aí é que está a questão. Se calhar ajudava a pensar em experiências que os formalistas russos fizeram com a linguagem, pegando em línguas perfeitamente desconhecidas, isto é, para as quais nós não tínhamos acesso ao significado, e deduzindo as regras gramaticais e o seu funcionamento, que é perfeitamente possível. Sem acesso nenhum. É um bocadinho disto que se está a falar. É de uma questão absolutamente formal, de estrutura formal e não de conteúdo. Sim, é o seguinte, enquanto que, do ponto de vista do significado, digamos, uma decifração de uma imagem a partir do significado obriga-nos
a criar uma narrativa, a traduzir através de uma narrativa. Estão a ver? E, portanto, a tradução em palavras é a tradução através de uma narrativa. Ora, no caso do Warburg, e ele não era indiferente às palavras. Eu ontem citei uma espécie de dito dele, das Worte zum Bild, e, portanto, a questão da palavra não lhe era de modo nenhum indiferente, mas aquilo que ele tentava evitar era a leitura das imagens de modo a que elas tivessem uma tradução em termos narrativos e em termos, no limite, linguísticos. Está a ver? Havia qualquer coisa da ordem, de uma outra ordem completamente diferente, que não era imediatamente tradutível em termos linguísticos. Mas também aqui vocês podem dizer, mas há alguma coisa que não seja tradutível em termos linguísticos? Aquilo que não é tradutível em termos linguísticos é o inefável. E do inefável ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer nada. Só podemos guardar o silêncio. Não é? E portanto entramos numa espécie de aporia de onde não saímos. Não saímos. Eu gostava de qualquer forma de... E entramos na mística, exatamente. Extrair-nos do conteúdo é uma coisa não só difícil, como no limite impossível, não é? Como no limite impossível. Mas, de qualquer das maneiras, no raciocínio do Warburg nunca existe, digamos, na sua iconologia, nunca existe a redução da imagem àquilo que pode ser dito através da linguagem, em termos, e que pode ser narrativizado. Portanto, ele afasta-se de toda a espécie de narrativa e de descrição em termos narrativos da imagem. Estão a ver?